Bom dia, pessoal. Vamos então para a nossa aula de hoje, tá legal? Finalmente falar de um assunto novo aí, né? Áreas de figuras planas. Finalmente encerramos aquela parte que falava sobre as relações métricas nos triângulos retângulos, nos triângulos quaisquer. E agora vamos nos sujeitar a falar de um assunto novo, né? Área de figuras planas. Eu vejo que muitas pessoas têm uma noção muito vaga do que significa o cálculo de uma área. Então, basicamente, deixa eu tentar explicar para vocês, né? O que acontece? O que é calcular a área de uma superfície, de uma região? No nosso caso aqui, né, vai ser somente regiões planas. Então, como é que vai funcionar essa história? É o seguinte, eu quero atribuir um número, um valor, a uma superfície. Por exemplo, essa mesa, onde eu estou dando aula para vocês aqui. Eu quero atribuir um valor dimensional para ela. Tá legal? Então, a noção de área, a ideia de área, é exatamente atrelar um valor a uma superfície, tudo bem? Quer ver só? Uma coisa que a gente faz comumente sem se questionar. Quando você quer medir, por exemplo, sei lá, o tamanho de alguma coisa. Vamos dizer que você quer ver qual é o comprimento, né? A largura dessa mesa aqui. Você pega uma fita métrica, estica de um canto ao outro, vê qual é o valor que está atrelado e você fala, a largura dessa mesa é, por exemplo, 1 metro. Então, você atribuiu um valor para a largura dessa mesa, entendeu? Então, a gente vai estar tentando fazer a mesma coisa, só que agora para superfícies, tá legal? Para áreas, para figuras planas no nosso caso. Então, de início aqui eu vou definir para vocês o que é uma unidade de área, tá? Porque é a partir da unidade de área, né, que é o elemento mínimo de área que a gente vai determinar a área de todas as outras figuras planas que a gente conhece. Quadrado, retângulo, losango, trapézio, triângulos, circunferência e assim por diante. Tá legal? Tá tranquilo? Então, para eu poder atrelar um valor para uma certa superfície, eu preciso primeiramente conhecer a unidade fundamental, a unidade básica. Se a gente for fazer um comparativo com a largura da mesa, por exemplo, eu sei que aqui a mesa tem 1 metro, como eu falei para vocês, né? Deixa eu botar em unidade de centímetro, tem 100 centímetros. Então, eu sei que a mesa tem 100 centímetros. Qual seria uma unidade para comprimento? Seria, por exemplo, o centímetro. 1 centímetro seria a unidade básica. Então, eu sei que essa mesa aqui, a largura dela, é 100 vezes maior que a unidade fundamental de 1 centímetro, né? Porque essa mesa tem 100 centímetros e a unidade fundamental é só 1 centímetro. Então, é como se eu pudesse pegar um pedacinho de 1 centímetro e ir colocando um do lado do outro, linearmente, assim, agrupadamente, de tal forma a formar 100 centímetros, tá legal? A ideia seria basicamente essa. Então, é o que a gente vai estar fazendo aqui, ó. Vamos lá. Unidade de área. Então, vamos lá. A gente vai pegar um pequeno quadradinho, tudo bem? Que ele vai ter, ó, lado 1. O quê? O C. O que significa esse o C? Unidade de comprimento. Pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser quilômetro. O importante é que tenha o número 1. Então, o que acontece? A gente sabe que um quadrado ele tem todos os lados com o mesmo tamanho. Beleza? Então, a gente vai pegar um pequeno quadradinhozinho, tá? Como esse que está aqui, com lado 1, uma unidade de comprimento. E nós vamos definir como unidade de área exatamente a multiplicação de uma base pela altura desse quadradozinho aqui, tá vendo? Eu vou pegar esse ladozinho e vou multiplicar por esse ladozinho aqui. Então, eu vou ter uma unidade de comprimento aqui, vezes uma unidade de comprimento aqui. 1 vezes 1 a gente sabe que dá 1, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a área, né? A unidade de área vai ser 1 vezes 1, que é 1. Só que agora, ó, unidade de área, não é mais unidade de comprimento, tá bom? Quando você multiplica aqui, ó, unidade de comprimento por unidade de comprimento, você ganha uma unidade de área, tá legal? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente estivesse falando com unidades reais, quando a gente tem aqui, por exemplo, digamos que a unidade fundamental aqui fosse centímetro. Então, a gente teria 1 centímetro vezes 1 centímetro. 1 vezes 1 é 1. Centímetro vezes centímetro, a gente vai botar como unidade quadrada. Então, olha só, centímetro quadrado. Então, isso aqui é o quê? É uma área com valor de 1 centímetro quadrado. Então, tá vendo? Quando a gente começa a falar de unidade de área, a gente vai ter as unidades já conhecidas lá do comprimento, só que agora, ó, com o índice 2 aqui, ó.
Se eu tivesse aqui, ó, 1 metro vezes 1 metro, o que eu teria no final das contas? 1 vezes 1 é 1, metro vezes metro, metro quadrado, tá vendo? Então, você teria, ó, o índice 2 aqui em cima. Então, toda vez que você tiver uma unidade já conhecida com o índice 2 em cima, é porque nós estamos falando da unidade de área, tudo bem? Tá legal? Tranquilo? Então, a unidade de área é basicamente isso. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e assim sucessivamente. Tá bem? Agora eu vou mostrar para vocês como a partir dessa unidade de área que a gente determinou aqui, a gente consegue construir a área do quadrado, a área do triângulo, retângulo e outras figuras por diante. Olha só. A área do quadrado, por exemplo. Peguei um quadrado qualquer, tá? Acredita que é um quadrado, porque aqui a figura saiu meio torta. Mas é um quadrado de ladozinho L, tá? Lado desconhecido, tem tamanho L. Aí o que eu posso estar fazendo aqui com esse quadradinho, pessoal? Eu posso estar vindo aqui, ó, e dividindo ele em vários quadradinhos menores, tá vendo? Posso fazer essa divisão de tal maneira que cada tamanhozinho aqui, ó, tá vendo? Seja de 1 centímetro. Então, deixa eu pegar o outro pilu aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que esse quadradinho aqui era aquele nosso quadradinho lá, ó, da unidade de área, que ele tem o quê? Uma unidadezinha de área, tá vendo? Então, você tem esse quadradozinho aqui com uma unidadezinha de área, esse, assim por diante. Quantos quadradozinhos você tem aqui? Ó, vamos lá. Se esse tamanho todo é L, aqui, ó, é 1, então significa que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar L no total. Então, você tem L quadradinhos aqui e, analogamente para baixo aqui, você vai ter L quadradinhos aqui. Para descobrir a quantidade total de quadradinhos aqui dentro, o que você tem que fazer? Multiplicar L por L, né? E L por L dá o quê? L ao quadrado. Então, a área do nosso quadrado, ele vai ser o lado elevado ao quadrado, né? L ao quadrado, tudo bem? Então, só em um exemplozinho aqui para vocês. Deixa eu ver se esse piloto azul está funcionando. Se esse lado aqui do quadrado tivesse, por exemplo, tamanho 3, né? E aí vamos botar uma unidade, 3 centímetros, tá legal? Então, a área dele seria o quê? O lado elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado. Tá legal? Que dá quanto, pessoal? 9, né? E a unidade, ó, centímetro ao quadrado. Então, a gente sabe que um quadrado de lado 3, ele tem como sua área 9 centímetros quadrados. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Lembrando que a área a gente está calculando, que a gente calcula, é o valor da região interna, tá? Ou seja, a gente está atrelando esse valor 9 a esse preenchimento interno aqui dentro, tá legal? Esse preenchimento aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente sabe calcular a área do quadrado, né? É só pegar o lado dele e elevar ao quadrado, tudo bem? E com os retângulos? A ideia é basicamente a mesma, pessoal. O procedimento é o mesmo. Simplesmente você vai pegar o seu retângulo e vai dividir em vários quadradinhos de área uma unidade. Tá vendo aqui? Aí aqui você vai ter 1, 2, 3, nananana, H, porque eu chamei esse ladozinho de H. Então aqui você vai ter Hzinho, tá? Quadrados, você vai ter uma quantidade Hzinho de quadradinhos. E como aqui a base eu chamei de B, você vai ter uma quantidade Bzinho de quadradinhos. Então, Hzinho vezes Bzinho vai te dar a quantidade total de quadradinhos que você tem aqui dentro de unidade de área 1. Então, ó, H vezes B, né, ou B vezes H, vai ser o valor da nossa área, da área do nosso retângulo. Então, está aqui a formulazinha da área do retângulo. Base vezes altura. Base vezes altura vai ser a área do retângulo. Então, só um exemplozinho aqui para a gente. Digamos que a gente pegue um retângulo de base 5 centímetros e altura, vamos colocar aqui, opa, esse sinal de igual está horrível, né? Igual a 3 centímetros. Então, a nossa área seria base, que é 5, vezes altura, que é 3, que vai dar 15. 15 o que, pessoal? Centímetros? Não, centímetros ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a área do nosso quadrado aqui do exemplo, né? Tá legal? Tranquilo? Prosseguindo agora, ó, área do triângulo. Professor, você colocou aí a área do triângulo, mas a figura que você expressou aqui é um retângulo, professor. Não entendi. Você errou? Não. Eu quero te mostrar o porquê que a área do triângulo
ela é base vezes a altura dividido por 2. Tá legal? Vocês vão entender o porquê. Olha só. Deixa eu tentar desenhar com calma para não dar problema aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o piloto. Não, deixa esse piloto aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui nesse retângulo e vou marcar um ponto aqui em cima. Tá legal? Marquei um ponto qualquer aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto aos vértices da base inferior desse retângulozinho, ó. Liguei aqui e liguei aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então o que acontece? A gente gerou uma figura, né? Qual figura é essa? É o nosso triângulo. Não é um triângulo? Então, a área desse triângulo que nós desenhamos é exatamente aquela expressão ali, ó. Esse triângulo aqui, ele tem base B e ele tem uma altura